Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar daquele período ali chamado, depois batizado de Primeiro Reinado, mas é do processo histórico que acontece logo após a independência do Brasil, né? A tomada, a chegada ao poder do Dom Pedro I. Quero chamar a atenção de vocês para uma questão muito importante. Esse período é um período de cidadania limitada, né? É uma independência, nós vamos ter ali uma Constituição que vai ser elaborada, né? Aliás, isso dá muito pano para a manga e gera muita discussão, porque essa questão da Constituição ela ia para um caminho e acabou que o próprio imperador deu outros contornos, outras nuances para a Constituição que foi aprovada, por ele praticamente em 1824. Mas vamos lá. Antes da gente falar da Constituição, é importante a gente falar de 1822, um processo de independência que não foi unânime, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nem todo mundo, né? Você tem o Brasil, a antiga colônia de Portugal, mas nem todo mundo queria ou era a favor da independência, tá? Dom Pedro foi aclamado imperador no dia 12 de outubro, no dia do seu aniversário, né? E no início ali ele era considerado imperador popular. Mas resistências existiram ao processo de independência em várias áreas, sobretudo no norte e nordeste do Brasil. Eu destaco a Bahia, Piauí, o antigo Grão-Pará, o Pará, o Maranhão, né? Alguns militares fiéis a Portugal resistiam ao processo de independência, né, à chegada de Dom Pedro I ao poder. Né? Tanto que em 1823, no dia 2 de julho, ocorreu na Bahia a Batalha de Pirajá. Os baianos têm aí essa data do 2 de julho, chamada Independência da Bahia, como uma data importante por conta desse episódio. E assim também foi no Piauí. Né? Houve uma guerra, né? A Batalha de Genipapo. Tá? O Ceará, o Maranhão também passaram, assim como o Pará, também passaram por processos desse tipo. E para realmente firmar o processo de unificação e independência do Brasil, Dom Pedro contou com a participação dos ingleses. Né? E nesse período que é o chamado do Primeiro Reinado, os militares ingleses vão estar presentes em diferentes momentos, em momentos decisivos para a manutenção, né, do processo de independência, que iniciou em 1822, para o próprio reconhecimento interno dessa independência e para impedir, lógico, a possibilidade de rupturas, de surgimento de outros países. E eu vou explicar já para vocês. Mas vamos lá. Brasil independente. Qual foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? Foi os Estados Unidos, né, através do presidente James Monroe. Né? E aí, por que ele reconhece? Por conta dos interesses e também em virtude da sua frase, de seu projeto político, a América para os americanos. Segundo Monroe, a América tinha que ter seu governo, não podia sofrer mais com as interferências da Europa. Guardem isso, tá? Porque vai ser importante ao longo de todo o processo, ao longo de todo o século XIX, essa influência da doutrina Monroe. Já em 1825, Portugal acabou reconhecendo a independência do Brasil e exigiu
2 milhões de libras esterlinas como indenização, né? Esse dinheiro foi pago e acabou ficando retido na Inglaterra, porque lá atrás, eu já expliquei em outro momento, Portugal e Inglaterra tinham um acordo, o Tratado de Methuen, e naquela altura Portugal devia muito à Inglaterra. Então, o dinheiro ficou em forma de dívida na Inglaterra. Em 1827, a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil, né? Agora, exigiu do Brasil algumas coisas, né? Uma espécie de toma lá da cá. Olha, renovação do Tratado de Comércio e Navegação, aquele assinado por Dom João VI, por mais 15 anos, os produtos ingleses pagavam e continuariam pagando apenas 15% no Brasil. E exigiu o fim do tráfico de africanos no prazo de 3 anos. Isso acabou não saindo do papel. Lembrem-se, apesar da independência, o Brasil continuava um país escravocrata, né, onde a principal mão de obra da economia era os escravos, né, sobretudo os vindos, né, nos negreiros. Né? 1824 é uma data importante, né? O ano da primeira Constituição do Brasil. Mas essa Constituição ela foi pensada inicialmente a partir de uma Assembleia Constituinte, como reza a lei, né, ou as regras das Constituições. Você monta uma Assembleia Constituinte formada por deputados. Só que o que acontece? A lei, ou o projeto, né, de maio de 1823, ela tinha um detalhe que incomodou demais Dom Pedro I. Ela limitava os poderes do imperador, de modo que as brigas entre o imperador e os deputados cresceram, chegando até ao triste episódio de Dom Pedro prender os deputados. Apesar de sua medida impopular, Dom Pedro não se abateu e convidou 10 pessoas para escrever a nova Constituição, que foi outorgada, né, foi considerada válida ali em 25 de março de 1824. E olha só os detalhes dessa Constituição que eu gostaria que vocês pesquisassem na internet, em livros. A Constituição aprovada, outorgada em 25 de março de 1824 por Dom Pedro, a primeira Constituição do Brasil. Ela tem algumas características muito decisivas para a história do país, né? Monarquia hereditária, ou seja, a monarquia, ela sendo hereditária na ausência, no falecimento, no impedimento do imperador, do monarca, assume seu filho ou seu herdeiro mais próximo, né? Nesse caso. E ela tem 4 poderes, né? A gente sabe que as constituições, baseadas lá no iluminismo, baseadas, né, nas ideias das luzes, né, elas têm 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, como a gente conhece. Inclusive a atual Constituição brasileira de 1988 é assim, mas a de 1824 tinha o poder moderador. Ela tinha 4 poderes. O executivo, né? O executivo era o imperador e seus ministros. O legislativo, deputados eleitos por 4 anos, mais senadores vitalícios. Ou seja, vitalícios significa que uma vez senador, senador para sempre, até a morte. Né? O judiciário formado por juízes, né? E o Supremo nomeado pelo executivo, pelo imperador. E tinha um poder moderador, que era o próprio imperador, né? Que nomeava ministros, presidentes de províncias, que seria correspondente hoje a governadores, aos poderes locais, né? Tinha o direito de dissolver a Câmara, nomear senadores, né? Ou seja, o imperador podia tudo, não era limitado. Isso
para Dom Pedro I era muito interessante, né? Essa ideia de absoluto soberano. Mas isso não agradava a todo mundo. E aí lembra que eu falei no início do vídeo, o Nordeste não era todo fechado com Dom Pedro, né? Alguns queriam a permanência de Portugal, não aceitaram a independência, não estavam satisfeitos desde o início. Isso só foi piorar quando várias regiões, várias províncias, se uniram para organizar a Confederação do Equador. Já ouviram falar? Confederação do Equador, ela nasce por conta das críticas que as províncias tinham com relação a Dom Pedro I. Os jornais, têm um papel decisivo nessa época. A Sentinela da Liberdade, de Cipriano Barata, e o Tipis pernambucano, de Frei Caneca, criticavam muito o imperador. E Frei Caneca dizia que o poder moderador é a chave mestra da opressão da nação brasileira. E aí o Nordeste entra numa crise econômica e financeira. Os preços do açúcar, do fumo, do algodão no mercado internacional caem, os impostos sobem, os preços de aluguéis e de alimentos, sobretudo para os mais pobres, sobem. Dom Pedro demitiu o presidente da província de Pernambuco e, em 2/7 de 1824, uma junta governativa rompeu, então, com o Império. E aí a tentativa foi criar uma república, separar-se, então, do Brasil. E quem gostaria, então, de separar-se do Brasil? Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, formando assim a Confederação do Equador. Quem eram essas pessoas que queriam se separar do Brasil? Proprietários rurais, comerciantes, homens e mulheres, pobres e escravos. Só que tinha uma questão ali que foi crucial para o movimento ter dado errado. A maioria do movimento era escravista. Então o movimento acaba rachando. Quem eram os líderes, os principais líderes? Frei Caneca, Lázaro de Souza, estavam entre esses nomes, e esses queriam o fim da escravidão. Outros não. Dom Pedro, como eu falei, sempre buscava, naquele período, ajuda com a Inglaterra. Ajuda financeira, ajuda com tropas, E assim ele fez. 1 milhão de libras emprestadas, tropas militares comandadas por Thomas Croke, e por Francisco Lima e Silva. O Croke ia por mar, o Lima e Silva por terra. E aí, apesar da resistência de 2 meses, os confederados do Equador acabaram sendo derrotados. Muita violência, muita morte, sobretudo no Recife, incêndios de casas, lideranças condenadas à morte. Entre elas, Frei do Amor Divino Caneca, ou Frei Caneca, que foi condenado à forca. Lembra de Tiradentes? Que foi condenado à forca de maneira expiatória para que ninguém ousasse fazer igual a ele? Isso também estava prestes a ocorrer com Frei Caneca. Só não acontece o enforcamento porque o imperador, enfim, não conseguiu ninguém que executasse a tarefa. E aí, o que aconteceu com Frei Caneca? Foi fuzilado. Lógico que isso faz com que Pedro I fique cada vez mais impopular, autoritário, mal visto por conta da questão da Confederação do Equador, incompetente. Sim, a crise financeira se tornava cada vez mais grave. A balança comercial negativa. Importações eram maiores que o que se ganhava
em exportações. Dom Pedro pedia empréstimos, a inflação subia, o preço dos alimentos e dos aluguéis subiam e a popularidade do imperador despencava, caía. 1829 teve a crise do Banco do Brasil, que quase foi à falência. Tem uma questão também importante nesse período, né? 1826, 27, 28, que é a questão da cisplatina. Não sei se vocês já ouviram falar, né, ou sabem o que era a antiga cisplatina, né? A cisplatina hoje é o Uruguai e foi anexada ao Brasil por Dom João VI. Os cisplatinos, descendentes de índios e espanhóis, não tinham muita identidade com o Brasil e queriam liberdade. Diante as suas tentativas de liberdade, se organizaram junto com a Argentina para guerrear contra o Brasil. E o Brasil em guerra com a Argentina, ali com relação à crise da cisplatina, os argentinos e uruguaios venceram e assim nasceu a República Uruguaia, ou nasce o Uruguai. As críticas ao imperador, lógico, só aumentavam. Para dar o tiro de misericórdia, assim podemos dizer, no reinado de Pedro I, teve uma crise também em Portugal, porque Dom João VI morreu em 1826, Dom Pedro herdou o trono do pai, abdicou, ou seja, renunciou em nome da filha Maria da Glória. Só que o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, falou: ei, por que não eu? Né? Então, Dom Miguel deu um golpe na sobrinha e se tornou o imperador ou o rei em Portugal. Dom Pedro não gostou, Dom Pedro I não gostou e travou uma luta contra o irmão. Isso fez com que os brasileiros não gostassem nada disso. Porque, ora, Dom Pedro está mais preocupado com Portugal do que com o Brasil está em crise. E a imprensa, então, começa novamente a ficar em cima de Dom Pedro I. Né? Em 1830, um dos maiores inimigos de Dom Pedro, um jornalista chamado Líbero Badaró, foi morto. A popularidade do imperador cai. Novamente, cai mais ainda. Os amigos, os que gostavam de Dom Pedro, organizam no Rio de Janeiro, entre 12 de março e 15 de março, né, do ano de 1831, aquela que ganharia o nome de festa ou noite, ganha o nome de Noite das Garrafadas. Tá? Seria assim uma festa para, né, exaltar o imperador, tal coisa. E aí, nesse contexto, aparece uma grave crise e briga entre brasileiros e portugueses. Tá? Politicamente, o imperador desce mais um degrau. Né? E a coisa fica insustentável. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica, ou seja, renuncia em favor do filho, Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade. Estava impossibilitado juridicamente de assumir o trono. E não assumiu, ele só vai assumir em 1840. Né? E aí o Brasil vai ficar na mão de quem? Aí o Brasil vai entrar num momento confuso politicamente, que a gente vai estudar logo, chamado regências. Regência una, regência trina, quer dizer, os regentes nomeados irão governar o Brasil. Mas isso é assunto para a próxima aula. Por hoje é só. A gente hoje fez, então, esse apanhado, essa análise a respeito, né, do reinado de Pedro I, né? E aí, momento de cidadania limitada, a escravidão permanece, né? E
é um momento de um Brasil instável, não tem estabilidade, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, me mandem. Eu vou deixar uma tarefa, né, relacionada e descrita na plataforma, tá? Então é isso, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.